Olá, pessoal. Olha, eu aqui de volta. E hoje eu vou trazer um assunto bem polêmico que é muito comum se ouvir hoje em dia a respeito de depressão pós-parto e sobre a psicose pós-parto. Meu nome é Roberto Poledo, eu sou idealizador do método MIB, método investigativo bioemocional, um método de formação terapêutica em si, para quem quer começar essa transição de carreira e entrar e ser um terapeuta no mercado de hoje, online, que está sendo bem aquecido. Eu vou trazer aqui hoje esse tema muito importante para você que já é terapeuta, ou para você até que pretende ser terapeuta, ou para você que realmente conhece alguém, ou vivenciou isso, ou está vivendo, que é a depressão pós-parto e talvez a psicose pós-parto. O que ocorre? Dentro da medicina germânica e no método MIB, o qual eu trabalho, a depressão pós-parto, ela vem meio que na contramão do conhecimento aí da medicina convencional. Ou seja, a medicina convencional, ela acredita que a depressão em si, pós-parto, ela é causada por alterações hormonais que ocorrem após o parto. Mas ocorre que não é bem assim. Pode ter alterações, sim, hormonais, antes mesmo do parto, e no período do parto ou em algum período depois do parto. Mas o importante aqui, para saber, é que a mulher que sofre, se tivesse alteração hormonal mesmo, que ocorre após o parto, então, no caso, todas as mulheres passariam a ter esse sintoma de depressão, ok? Não é isso, basicamente não é uma verdade. Então, não são todas as mulheres que está com uma depressão pós-parto ou uma psicose pós-parto por conta de alteração hormonal depois do parto. Bom, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. O que ocorre muito é que quando uma mulher em si, ela, ela, ela vive algum tipo de conflito no período gestacional ou durante o parto, sim, pode ocorrer um baixo nível de estrogênio. E esse hormônio faz com que a mulher em si, se ela tem um nível baixo de estrogênio, ela passa a ter um comportamento mais do lado masculino, mais masculinizado em si, nas atitudes, na forma de pensar, porque ela utiliza mais o hemisfério direito para tomar algumas decisões, porque esse lado do hemisfério direito é o lado que representa o lado masculino em si, o nosso hemisfério esquerdo, as emoções femininas. Não estou dizendo que é nessa questão de nada a ver com questão de gênero, tá? E sim nos pontos do hemisfério direito ser o hemisfério que conota comportamentos e decisões masculinas, e o hemisfério esquerdo conota comportamentos e decisões femininas. E no caso da mulher, se ela sofre um conflito durante esse período da gestação ou durante o parto, o nível de estrogênio pode mudar, pode baixar. Então, ela enfrenta esse conflito de uma forma mais masculina, vamos dizer assim. E esse conflito, e o que pode ser esse conflito? Ela pode ser uma perda de alguma coisa, uma perda territorial, algo muito forte para ela, como, de repente, uma perda de uma casa, perda de um filho, perda do pai em si, né? Perda de um membro de família, de um amigo, às vezes até, de repente, de um pet, ok? Então, ela enfrenta um conflito de territorial, né?
conflito de perda territorial ou conflito territorial pode envolver algum tipo de raiva, alguma situação em que ela passa muita raiva, pode ser com o parceiro, com o cônjuge, né? Ou até mesmo uma gravidez difícil, deixa ela mais raivosa, ou até os exames desconfortáveis pode deixar uma certa irritação territorial, de estar naquele hospital, de estar naquele lugar, ela se incomoda demais. Então, isso faz com que tenha conflitos territoriais, conflito de medo territorial, e isso vai alterando os níveis, o nível de estrogênio, sim, ok? E por conta disso, do conflito de medo, ou um conflito de perda de território, um conflito de raiva territorial, tudo isso faz com que a pessoa comece a ter um comportamento diferente. Tá? Então, esse conflito territorial, e pode até chegar em algum momento que, se, por exemplo, ela revive um novo conflito, um outro conflito, e esse primeiro conflito dela afetou o lado direito do cérebro, o hemisfério direito, e ela vive um segundo conflito, repete uma cena, alguma situação muito desconfortável, o próximo conflito vai atingir o hemisfério esquerdo, porque o hemisfério direito já está ali marcado com aquele conflito e vai para o esquerdo, né? E nesse sentido, assim, a pessoa começa, quando ela começa a ter isso também, ela passa a ter a psicose pós-parto, né? Porque ela viveu dois conflitos semelhantes ou iguais e que deixaram registros tanto no hemisfério direito como no hemisfério esquerdo. Então, a psicose pós-parto também é muito comum, e dependendo de como a pessoa está, ela pode estar mais maníaca. Antes da gestação, ela era maníaca, mais maníaca. Depois da gestação, ela passa a ter passa por um estado depressivo, e depois que nasce a criança, ela volta a ser maníaca. Então, depende muito. Então, por isso que é muito comum de você de ouvir que fala assim, nossa, antes da gravidez ela era de uma forma, durante a gravidez ela era de outra, e depois que teve o bebê ela piorou. Ela piorou porque pode ser que ela tenha sofrido alguns tipos de situações em que ela viveu um conflito agressivo, ou um conflito que deixou ela com os ânimos ora baixo, ora alto, que nós chamamos até mesmo de constelação voadora, né? Ou alguma situação em que ela não pôde argumentar a respeito de alguma coisa, ou não pôde confrontar determinadas situações para trabalhar aquilo, então ela começa a entrar no estado psicótico, chegando ao ponto que, se ela tiver um conflito que gera um outro nome chamado constelação agressiva, ela pode até machucar o bebê sem saber que está fazendo aquilo. Faz e não sabe por quê. Então, sente aquela sensação raivosa e acaba afetando, ferindo o bebê, e depois ela sabe que ela não pode fazer aquilo, que ela não deve fazer, mas acabou fazendo por conta dessas fortes emoções que ela viveu, ou com perdas, com situações raivosas. Então, é muito importante entender na hora, o terapeuta entender se a mulher ela está com essa, digamos, a depressão pós-parto, ou se ela está entrando num estado psicótico pós-parto. E, nesse contexto, é importante nós, como terapeutas, identificarmos esses conflitos que houveram antes, durante e depois do nascimento. Isso é que vai caracterizar e saber, nós podemos pegar essas informações e saber tratar a pessoa nesse sentido. Então, hoje, preste muita atenção. Se você conhece alguém
que passou por isso, depressão pós-parto, ou que ela se tornou mais agressiva depois que o bebê nasceu, essa pessoa, ela precisa de uma orientação, e nós, como terapeutas, devemos identificar esses conflitos, como foi, onde foi, e ajudá-la a trabalhar esse emocional de maneira que ela possa efetivamente adquirir um padrão de normalidade, ou seja, voltar à alegria, voltar a sorrir, voltar a entender a vida como ela é, ok? Então, gravando esse pequeno vídeo, eu espero ter ajudado. E se você quiser mais detalhes sobre isso, escreva, né? Ou mande um WhatsApp, DDD 11 99181 3188. DDD 11 99181 3188. Ou siga aí pelo Instagram, @Vida Plena Bioterapias. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.